no livro de São João 3, versículo 1, diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus, e este foi ter à noite com Jesus, e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, filho de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais sim, que faz, sem Deus. E respondeu Jesus e disse: na verdade eu vos digo, aquele que é nascido, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemo: como pode um homem nascer, sendo velho, porventura poder tornar-me entre os ventres da minha mãe, nascer? Jesus respondeu: verdade vos digo, que aquele que nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Só tem, louvado seja Deus. Vamos orar, daí já o Samuel já vai estar adorando a Deus, cozinhando na árvore. Senhor meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Espírito Santo de Deus, nesta noite, meu Deus, estamos aqui, meu Deus, para Te adorar, para Te exaltar, Senhor meu Pai amado. Meu Deus, venha nesta noite falar conosco através do Teu louvor, Papai. Meu Deus, venha usar o Teu filho, meu Deus, meu Pai, que nesta noite vão louvar. Meu Deus, meu Pai querido, Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, nós se colocamos diante de Ti nesta noite para Te adorar, para Te exaltar. Meu Deus, aqueles que estão se preparando para nesta noite, meu Deus, chegar aqui. Meu Deus, a encontro desta vida, Pai amado. Meu Deus, porventura, meu Deus, meu Pai amado, Espírito Santo, meu Deus, se der uma força contrária, lutando, meu Deus, contra este homem, contra esta mulher, contra este jovem, meu Deus, para não chegar na Tua casa, meu Deus, já neste momento, nós repreendemos a autoridade do Teu Espírito Santo, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que essa força contrária caia por terra, meu Deus, a muralha caia por terra, toda a afronta do inimigo, do adversário, meu Deus, esta noite, pelo poder que é o nome de Jesus Cristo, essas almas, meu Deus, sejam soltas agora, pelo poder do Espírito Santo, e eles venham para a Tua casa, meu Deus, para Te adorar, eles venham, meu Deus, para a Tua casa, para Te exaltar, Senhor, na autoridade do Teu nome, louvado seja o nome do Senhor. O jovem Samuel adorando a Deus, comigo na arte, em nome de Jesus, e você vai dando glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Cumprimentos com Pai, Senhor. Amém. Em Tito 231. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é poderoso, Ele tem poder para fazer aquilo que muitas vezes nós achamos que é impossível para a nossa vida. Aquilo que às vezes nós achamos que não íamos conseguir, é Ele que Deus faz de nós. Você dê a serva de Deus com as palmas para Jesus? Glória a Deus, aleluia! Louvado seja Deus! Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Aleluia, Jesus. Deus do mistério, aleluia, Jesus. É tremendo quando o homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Este alguém é perseguido, mas é grande o favorito, por ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem com nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu. Mas diante do homem se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Naamã mandou-lhe preparar uma forca para os matar. Mas naquele dia o rei Assuero sucedeu e ficou sabendo que alguém lhe deu. Mas Naamã não quis chegar. O rei Assuero começou a perguntar o que devo fazer para cujo rei veio agradar. E Naamã falou: pega a veste, põe nele, sua coroa põe nele, manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar.
Bendito seja Deus. Agora uma segunda oportunidade com a Patrícia nesta noite, em nome de Jesus. O Samuel vai louvar 2 hinos nesta noite, para a glória de Deus. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite Deus vai, pelos problemas, Deus vai fazer uma virada em nossa vida nessa noite. Deus de poder, Deus de mistério. Eu creio que nessa noite Deus vai manifestar a glória e a unção do Espírito Santo neste lugar. Recebeu a serva de Deus, faz palma para Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Eu sonhei com uma grande multidão.
ela sentir no coração. Louvado seja Deus. Para que nessa noite nós adorarmos a Deus. Que Deus vai manifestar a unção, o poder, a graça. Já o Samuel agora louvando o Senhor. Aí depois a missionária Luzia. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus, louvado seja o seu nome, Senhor. Glória a Deus, bendito seja Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Deus de mistério. Deus primeiro, Espírito Santo, Senhor. Meu Deus. Se Deus serve de Deus, faz palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Cumprimentemos com a paz do Senhor. O homem pensou, projetou e disse que foi a lua. Estudou, trabalhou, realizou e tão alto chegou. Mas nada se faz sem projeto, sem obra, sem executor. A vida é bem projetada e tem seu autor. A origem de tudo é acima dos nossos estudos. E tudo que temos e vemos do nada lança. Bilhões de organismos, espécies que da natureza se sai. E se a natureza é mãe, essa mãe tem culpa. No ápice da evolução tem o dedo de Deus, querendo ou não, os projetos são seus, e crendo ou não crendo em tudo está. No tempo a seu tempo, por tempo ele faz, seus feitos incríveis jamais são iguais, e sua ciência tem que respeitar. Toda obra de arte tem dono, tem que ser um assinante. O mundo é uma arte e é leigo quem não entende. Partículas, prótons e nêutrons são meros elementos seus. O grande universo é uma obra de arte de Deus. O acaso não é responsável por tantos detalhes. São detalhes perfeitos e lógicos para outro qualquer. O cosmos revela a existência de um Deus que é sempre o que é. Com inteligência se vê, nem precisa ter fé. No ápice da evolução tem o dedo de Deus, querendo ou não, os projetos são seus, e crendo ou não crendo em tudo está. Do tempo a seu tempo, por tempo ele faz, seus feitos incríveis jamais são iguais, e sua ciência tem que respeitar. Você crendo ou não crendo, em tudo está. Querendo ou não querendo, não dá pra negar. Não sei o querer, só sei que o que eu quero é a Deus adorar. Aí você vai. Glória a Deus, aleluia. Agora missionário Luzia, a oportunidade. Você que trouxe tua oferta, o teu dízimo, pega na tua mão que eu vou estar pegando mão de passar essa mão de. E sempre serve Deus, faz palmas para Jesus. Louvado seja Deus.
É o salmo amado da Igreja Pai do nosso Filho Jesus Cristo. Amém. Vou louvar o hino 323. Oh Espírito Santo, meu Deus. Levantai os vossos olhos para cima, por erguido do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, o verão todo já produz. Levantai, vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Como dia de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Muito como faróis estão dizendo que é o Senhor para me ouvir. E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Será levantado o céu que venha, pois a igreja Cristo levará. Figueira já em flor em primavera, levantai vossos olhos já. Levantai, vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, a redenção breve se fará. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Agora quando está chamando o pastor Lidés para orar para as ofertas, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então se coloca de pé para orar, estarei passando para ensinar para trazer a palavra, aí depois eu leio. Depois Deus sabe, não. Deus vai orar, louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. Deus, vem usar a Tua filha, meu Deus, na autoridade, no poder, na graça. Meu Deus, e abençoar, meu Deus, os Teus filhos também, que nessa noite, meu Deus, ofertaram. Meu Deus amado Espírito Santo, vem abençoar, vem abrir porta, não dá porta. Meu Deus amado Espírito Santo, nesta noite, Senhor, eu creio que o Senhor já revelou, meu Deus, a mensagem para a Tua filha. Meu Deus amado Espírito Santo, venha, Deus, usar ela poderoso. Meu Deus, assim como o Senhor tem usado, meu Deus, nessa noite não será diferente. Fala da Tua igreja nesta noite, pelo poder que é no Teu nome. Louvado seja Deus com vocês, a missionária Magnar, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja, Pai do Senhor, amém? Irmãos,
você que está aqui nessa noite, de mim, eu não tenho nada, né? Queria até que outra pessoa trazia a palavra, mas quem não somos nós para dizer que não, né? Estamos aqui para fazer o querer do Senhor, a vontade do Senhor, mas vamos ler lá, aproveitar que os irmãos estamos em pé, vamos ler lá em Gênesis, capítulo 16 e versículo 2. Aleluia, Jesus. Adoro o nome santo do Senhor, irmão, porque Deus está neste lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Então, pois a minha serva, porventura terei filho dela. Ouviu Abraão a voz da Sara. Assim tomou Sara, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher. Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos, que Abraão habitava na terra de Canaã. Ela entrou Agar e lhe concebeu o ventre. Ela que conceberá foi sua senhora, desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo-vos seja sobre ti, minha serva, pois eu nem tenho regaço. Vendo ela agora que concebeu, seu menosprezado aos seus olhos, o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sara: eis que tua serva está nas tuas mãos, falar-lhe que bom aos teus olhos. Infligiu a Sara a ela, fingiu da sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Suã. E disse Agar, serva de Sarai: onde vens e para onde vais? E ela disse: vendo, fugindo da face da Senhora, minha Senhora, fugindo da minha Senhora. Pode tomar assento, irmão, até aí. Meu Deus, irmão, nós estamos vivendo uns dias difíceis na face do Senhor, né? Na casa do Senhor, porque muitos não querem mais compromisso com o Senhor, muitos não querem mais nada com o Senhor, irmão. Por exemplo, hoje mesmo é um dia de sábado, né? Se o Senhor vir hoje, quantos estão aqui para adorar o Senhor? Quantos estão aqui para ir com o Senhor, irmão? Estão preocupados com tantas as coisas, menos vir adorar o Senhor, menos vir buscar o Senhor. Eu todo dia eu digo: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, me fortaleça na tua presença, me dá graça, Senhor, porque a gente chega em casa, irmão, parece que é uma canseira, eu não sei de onde que vem a canseira. Se a gente trabalha, estamos cansados, se a gente fica em casa, estamos cansados. É um dia difícil que nós estamos vivendo na face da terra. Então nós temos que pedir muito a graça do Senhor, para que nós não venha cair, para que nós não venha desanimar na caminhada, porque está difícil, irmão, servir ao Senhor, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem dado graça, irmão, para nós. E irmãos, então eu estava lendo essa palavra, e hoje foi um dia muito corrido para mim, que eu nem consegui ler a Bíblia, irmão. Foi muito corrido, veio para lá, veio para cá, cheguei às vezes de trabalho até mais tarde, mas eu estava ali pedindo para o Senhor: Senhor, me dá uma palavra, porque aqui a história conta que a Sarai não foi prudente, irmão, porque muitas das vezes o Senhor nos promete uma coisa e nós queremos adiantar, que nem a egípcia, se a escrava teve que pagar um preço, teve uma pessoa que praticamente o seu esposo ele conhecia Jesus, e ela atentou seu esposo, porque Deus prometeu. Se Deus prometeu, vamos sossegar no Senhor, que Ele vai cumprir. Ele é homem para cumprir. A palavra de Deus diz que tudo que Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não mente. Só que nós temos que esperar na vontade do Senhor, porque muitas das vezes Deus nos promete, nós queremos para amanhã, mas talvez a nossa bênção amanhã nós podemos jogar fora. Deus sabe o momento certo de nos dar vitória. Deus sabe o momento certo de nos dar bênção. Então aqui conta que Deus tinha prometido que ia dar um filho para Abraão. E Sara falou: mas eu estou muito velho, meu esposo
porque Ele é fiel para cumprir o que Ele nos prometeu. Porque tem pessoas, irmão, que Deus disse, irmão, usa um vaso e disse, eu vou te dar um carro. Mas ele espera no Senhor, espera o momento certo, porque muitas das vezes ele não tem condições financeiras, ele vai lá na loja, ele tira um carro novo. Daqui a pouco ele não tem condições de pagar, o banco vem e toma o carro. Tudo, irmão, tem que esperar na hora certa, no momento certo, porque o Senhor não chega
O inimigo não está dormindo, não. Claro que a canseira no corpo vem, mas nós temos que pedir, Senhor, me dá graça. Usa de misericórdia, Senhor, com a minha vida. Porque senão a gente vai ficando fraco, daqui a pouco nós não estamos mais orando mais, nós não estamos mais buscando, porque é isso que o inimigo quer. Eu lembro que um tempo atrás, irmão, eu orava bem mais. Eu estou me deixando ir pela canseira. Essa madrugada eu disse, Senhor, usa de misericórdia com a minha vida. Me desperta, Senhor, que eu quero buscar a tua presença. O Senhor me chamou para ir para a glória, Senhor. Me ajuda, Deus, nessa caminhada. Porque não é fácil, irmão. Nós trabalhamos fora. Vocês também que não trabalham fora, tem gente falar, mas fulana que não trabalha fora, podia vir orar. Não, cansa do mesmo jeito. E em casa também tem serviço do mesmo jeito. É só, irmão, nós se esforçar um pouquinho mais. Porque a Sara aqui, ela não foi nada prudente. Ela disse, não, eu vou aproveitar que nós temos uma escrava aqui, nós vamos ter um filho já. Mas não era o que Deus prometeu. A moça pagou um preço. Pela imprudência, talvez, alguém paga um preço pela nossa imprudência. Às vezes alguém que está do nosso lado paga um preço pela nossa imprudência. Porque não estamos vigiando. A Bíblia fala, orai e vigiai. E muitas das vezes nós pagamos preço. As pessoas que estão do nosso lado pagam preço por nós rebeldia, por não escutar a voz do Senhor. Se Ele prometeu, espera no Senhor. Porque muitas das vezes as pessoas se quebram por não esperar no Senhor. Porque, irmão, a gente queria tudo que Deus fala com a gente queria amanhã. Mas Deus tem um tempo certo. Se Ele te dá hoje, você joga fora. Se Deus te prometeu um carro, espera no Senhor. Se o Senhor te prometeu um filho, espera no Senhor. Tudo é na vontade de Deus. Sabe, pessoa nesse lugar que você está procurando. Deus me prometeu coisa naquele lugar e não me deu. Eu falei, você não teve paciência de esperar? Foi Deus que te prometeu? Então você não esperou no Senhor. O diabo te apegou e você saiu. Esperasse no Senhor, o Senhor ia te dar. Aí culparam quem? Culpou Deus. Que Deus não deu o que Deus prometeu. Não, se Deus prometeu, Deus ia cumprir. É só que você não teve paciência de esperar. Porque é na hora certa, irmão. Deus sabe o momento certo de te dar a bênção. Deus sabe o momento certo de te dar a vitória. Não é como a Sara. A Sara adiantou. Depois daquela escrava, ela estava fugindo. Ela estava fugindo da presença da tua senhora. Porque a senhora, depois que teve o filho, começou a humilhar. E ela estava passando por humilhação. E ela queria fugir da presença da senhora. Mas o nosso Deus, Ele vê tudo. Ele viu que ela estava sofrendo naquele lugar. Mas Deus queria que ela voltasse para se humilhar. Deus falou, volta lá e te humilha. Porque muitas das vezes as pessoas nos ferem. E às vezes a gente fica com aquilo, eu não vou pedir perdão. Eu não vou pedir perdão. Mas Deus quer que você vá lá pedir perdão. É você que tem que se humilhar. E você fica dizendo, não, mas foi fulano aqui. Irmão, é muito gostoso quando você se humilha. É muito gostoso quando você vai e pede perdão. Parece que tira um fardo do corpo da gente. Parece que tira um fardo das suas costas. Porque eu já passei por isso, irmão. Eu andava com aquilo, parece que eu andava com 2 carreiras nas costas. De orgulho. Não vou, não leva nada, irmão. Deus diz, te humilha. Se você se humilhar, Deus exalta. Por isso que tem gente que não ganha vitória. Porque não se humilha. Deus diz que nós temos que se humilhar. Para nós ganhar vitória, nós temos que
coceira no crente? Por que o diabo põe um demoniado na frente do crente? Porque, irmão, o crente passa tribulação. Eu nunca vi igual. Se não é em casa, é no serviço. Agora apareceu uma demoniada lá no meu serviço. Só Jesus. Trabalhei 4 anos sem ninguém me perturbar. Agora ele entrou demoniado. E eu vou orar, orando. Mas não está sendo fácil, não estou engolindo seco. Porque o demônio diz que tu vai sair desse serviço. O demônio é tão sujo que ele diz que tu vai sair desse serviço. Mas quem me botou lá foi Deus. E Deus vai me tirar de lá. Porque eu quero ver o capeta que vai se atravessar na minha frente. Mas não está sendo fácil, não estou engolindo seco naquele lugar. Eu digo, Senhor, por que eu agora? Porque o diabo sabe, irmão, que naquele lugar, se eu sair de lá agora, se eu fechar aquela porta, eu fiz muita coisa naquele lugar. Não para me engrandecer, irmão, mas sim para engrandecer o nome santo do Senhor. Porque naquele lugar, quando teve oportunidade, eu falei do Senhor. Quando Deus me deu a oportunidade, eu orei por vida naquele lugar. Então, irmão, Deus quer assim, onde nós perdemos a oportunidade, não, vamos orar. Porque nós somos crentes, irmão, as pessoas nos desprezam nós que é crente. Mas quando a barriga dói, a primeira coisa que faz, eu vou chamar o crente. Por que ela não ora? Por que tem que chamar o crente? Por que ela não ora por Deus dela que seja? Não, ela tem que procurar nós. Porque ela sabe, irmão, que todas as nossas falhas, quando nós oramos, Deus usa de misericórdia. Porque Deus usa de misericórdia para provar que Ele é nas nossas vidas. Então nós temos que aproveitar, irmão, a oportunidade que Deus nos dá. Vamos passear no meio da nossa família, vamos usar um folheto. Chega lá, nós vamos abrir a boca. Essa semana passada eu fui lá na mãe e eu fiquei meditando lá no canto, e um bebe, outro bebe, um fala e outro fala, e eu incomodada com aquilo, eu ficando quieta, daqui a pouco eu abri a boca, e Deus disse isso, minha filha, fala mesmo, eu vou mandar tu falar. E eu falei naquele lugar, teve um que ficou meio curto, outro ficou meio assim, me olhando meio todo, e eu peguei e fui embora. E não quero nem saber, irmão. Deus mandou eu falar, eu estou falando. Porque muitas vezes, às vezes o pastor chama a atenção das pessoas. Aqui as pessoas acham que o pastor é ruim. Ele está, porque diante do Senhor, o Senhor vai dizer para ele, por que ele não fez isso? Por que ele não pregou assim? Por que ele não fez assim? Porque cada um que está aqui, ele vai dar conta da sua alma. E às vezes as pessoas acham que você está falando para ofender. Não, é que você está falando, você quer teu irmão ao teu lado quando Jesus voltar. Você quer que ele sobe junto. Você não quer que ele fique nesse mundo de tribulação. Mas os próprios crentes estão dando mau testemunho. Eu nunca vi disso, irmão. Por isso eu disse, nós estamos vivendo um mundo de tribulação, um mundo de canseira. As pessoas não estão dando mais crédito para a palavra do Senhor. É poucos escutam o Senhor falar. É poucos estão atentos à palavra do Senhor. E nós estamos vivendo um dia, irmão, de se apegar cada vez mais no Senhor. Vamos adorar o Senhor e dizer, Senhor, usa de misericórdia com a minha vida. Porque quando a gente está em casa, irmão, sem vir na casa do Senhor, a gente tem falta. Então, quando a gente chega na casa do Senhor, vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos deu. Porque amanhã a gente não sabe se a gente vai poder estar aqui. Então, nós temos que vir para a casa do Senhor, adorar o Senhor. E dizer, Senhor, eis-me aqui na tua presença. O Senhor é misericordioso, irmão. O Senhor tem dado livramento que muitas das vezes a gente nem vê. O Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado dos nossos. Ainda que essa semana eu estava contando, a menina queria vir aqui na minha igreja contar o que Deus fez na vida dela. Eu falei, Val, eu já contei. E na sexta-feira não tem culto. Uma menina veio aqui com a filha da irmã Terezinha, ela falou, mãe, eu fui na igreja de vocês terça-feira, ela contou para mim, e fui na igreja da minha irmã quarta-feira. Ela disse, Marco, eu vi a diferença. Ela contou para mim, eu vi a diferença. Ela foi uma diferença enorme, uma diferença grande. Eu falei, filha, agora tu vai decidir aonde tu vai querer ficar. Tu vai querer ir lá para o teu irmão, se tu vai ficar com nós, ou aonde tu quer ficar. Eu disse, mãe, eu quero servir ao Senhor. Só que eu vi a diferença. Porque Deus está preocupado, irmão, com a gente fazer a diferença. A gente tem que
Ela estava mal, aquela menina. E pela honra e glória do Senhor Jesus, nós nos oremos e Deus cessou aquele mal. Essa semana também eu quero trazer a menina aqui, que ela quer que o pastor ore pelo esposo dela, que está muito mal. E ela disse: Mãe, eu quero que o teu pastor ore. Eu não quero que pastor nenhum vá na minha casa orar. Eu quero que o teu pastor ore. Por quê, irmão? Porque tem muitos pastores consertados na presença de Deus. Ela mesmo fala: Mãe, tem muitos pastores consertados na casa de Deus. Eu não quero que vá nenhum pastor lá para chegar lá na minha casa falar abobrinha. Eu quero que tu chame o teu pastor para ir lá na minha casa orar pelo meu esposo. Por que, irmão, isso? Porque a gente que está vivendo nesse mundo, a gente está vendo a diferença. A gente está vendo a diferença em cima, as pessoas que servem ao Senhor, irmão, e que estão fazendo a palavra do Senhor. Só que o Senhor tudo vê, o Senhor tudo contempla, irmão. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, irmão, nessa noite, foi essas as palavras que o Senhor passou para mim. Vamos, irmão, adorar o Senhor. Vamos aproveitar de vir na casa do Senhor e buscar a presença do Senhor. Porque o Senhor está às portas. O Senhor está vindo, irmão. E tem muito crente dormindo. Tem muito crente despercebido. Tem muito crente dizendo, pessoas que são da igreja: não, eu vou voltar amanhã. Amanhã eu volto. Amanhã eu volto. Que nem eu falei: Jane, amanhã pode ser tarde demais, filha. Volta hoje. O Senhor te chama hoje, não espera para amanhã. Hoje eu estava falando com meu esposo, falei: tá, que dia que vai tomar uma decisão e servir ao Senhor? Ele disse: o ano que vem. Eu digo: tá, e se Jesus voltar antes? Tu fica, eu vou, né? Estou querendo, em nome de Jesus, eu vou subir. Ah, mas no ano que vem eu vou para a igreja contigo. Eu falei: se Jesus voltar hoje. Mas amém, irmão. Quem sou eu para trazer ele à força? Estou orando, estou pedindo: Senhor, usa de misericórdia. E é no teu querer, é na tua vontade. Amém, irmão? Eu agradeço a Deus e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e faço o pastor nessa noite. Solta a todos uma paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, né, irmãos? A gente fica meditando ali. Os irmãos que estão pela internet também. Irmãos, eu confesso diante dos irmãos que nos assistem, vocês que aqui estão, se for para me pregar um evangelho que a gente tem visto de fora, olha, irmãos, eu não subi em cima do púlpito para pregar a palavra de Deus de qualquer jeito. Chamam a gente de uma indiretazinha de fanatismo, né? Querendo dizer que a gente ultrapassa os limites da palavra, que não é bem assim. Irmãos, nós temos a Bíblia. Infelizmente, muitos já não leem mais, mas amém mais. E eu vejo que quem se humilha, Deus exalta. A gente sabe que eu vi Deus falar muitas das vezes, uma coisa que eu guardo é a mensagem profética. Eu observo, a gente observa muito o que Deus fala com um com o outro. E eu vi Deus falar muitas das vezes com pessoas que estavam aqui e chegou a dizer: ai de que se tu retirares o pé daqui. Então, só que eu não posso prender ninguém, não posso amarrar ninguém. Geralmente quem sai de uma igreja, ele quer arrumar um culpado, ela quer arrumar um culpado. E quem é o culpado? Ela mesma, ele mesmo. Ninguém aqui é culpado por aquilo que eu passo. Ninguém é culpado pela prova de cada um. Muitas das vezes eu sempre converso com a minha esposa. Hoje foi um dia. E para ver, porque a Bíblia diz que o casal não tem um só corpo, uma só carne. E é incrível, irmãos. A gente sente o que um sente, o outro sente. Uma batalha travada no ar, a gente nota assim uma aflição do inferno
vindo para entristecer, para aborrecer. E como vencer? Lutando. Não vamos baixar a cabeça, tem que lutar. Tem que realmente arregaçar as mangas e lutar contra o inimigo. Por quê? Quanto mais que nós estamos vivendo o fim dos tempos, não é verdade? E a gente sabe que é uma luta travada 24 horas por dia. Então nós não podemos desfalecer. Nós sabemos que nós temos um Deus que vai à nossa frente e que Ele há de endireitar as nossas veredas. Só que eu, por outro lado, também eu vejo muita falta de personalidade dos crentes do século XXI. Falta de caráter, dupla personalidade, muita mentira. Não é verdade? Nós temos visto aí, irmãos, a nossa sociedade defendendo o que é injusto, defendendo o erro, melhor, defendendo o erro, defendendo o que não presta. E, infelizmente, por que isso acontece? Porque muitas pessoas já não têm mais noção do que está acontecendo. Agem pelo instinto humano, agem por tantas coisas que levam à morte, que levam à destruição. Então, olha, irmãos, é um tempo difícil que nós estamos pregando hoje, vivendo os dias de hoje. É um tempo difícil, porque é difícil você conciliar hoje a palavra de Deus com esse mundo que está. É difícil, tá? Porque o cristão, ele luta para permanecer fiel até o fim. E muitos já desistiram de ser fiel, já desistiram de permanecer. E por isso está esse caos que nós estamos vendo aí, traição. Quanta traição? Hoje está difícil. Se o camarada te fala uma coisa aqui, vira as costas, aparentemente não está escrito esse é bom, esse é verdadeiro, e vira as costas e ele inverte tudo aquilo que ele falou. E isso está acontecendo em cima dos púlpitos. Por isso que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem sido criticado, mas Jesus não tem culpa disso. Irmãos. O que falta realmente para muitos é caráter. Se vendem diante da aprovação, não resiste à aprovação, se vendem. Se vendem por uma mentira, por uma oferta do inimigo. Satanás está ofertando errado. Por que o drogado se vende? Porque ele não confia em Deus. Se ele confiasse, ele resistia. Por que o cachaceiro se vende por um copo de cachaça? Porque ele não confia em Deus. Se ele confiasse, ele resistia. Assim um pastor, um homem, a mulher de Deus. Nós temos que resistir, Deus. Vai vencer uma igreja que resiste, uma igreja que permanece. Então, lamentavelmente, isso está acontecendo. E muitas pessoas já não querem viver, acham que tudo isso que eu estou falando é muito complicado. Querem um evangelho mais fácil, mais light. Então eu digo, usem desse evangelho de 99, descartado que está. Depois você me diz se você vai morar no céu. Está entendendo? Vamos ver lá. Então, nós temos que optar. Ou somos quente ou somos frio. Deus reprovará o morno, o meio, o reino, o meio do mundo. Então nós temos que cuidar. Às vezes as pessoas criticam o homem de Deus, mas não sabem a angústia, a aflição que nós enfrentamos. Muito fácil falar, abrir o jacaré, julgar, mas tem hoje. Quero ver que está sentindo na pele o que passa um homem e uma mulher de Deus. Quero ver. Aí é fácil abrir a boca, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, lá
sabe o que é aprovação, não, irmãos. Diante de 10, você tira alguma coisa que sabe o que é uma aprovação. Realmente, é o que dizem, né? É contabilizado no paletório do pastor Edésio, é verdade? Agora o pastor Edésio pega a verdade. Não sou mentiroso, hipócrita. Manda o diabo aqui. Manda ele aqui entrar por esse corredor que eu convido, você está pela internet. Manda ele aqui. Eu quero ver se Deus não vai me revelar que ele é diabo, que ele é mentiroso. Eu faço um desafio, manda aqui. Outra coisa, manda um processo aqui, ver se ele vai sair, vai ficar sem ser expulso. Só não é expulso quem não quer, quem não tem vergonha na cara. E é o que mais tem hoje. Então a gente convida, tá? Agora uma coisa é certa, se é para mim afrouxar a rédea, eu prefiro ficar no meu cantinho e não pregar mais essa palavra. Eu sei que pregando a palavra, você encontra muitos inimigos e muitos adversários. E são esses adversários, esses inimigos, que não querem a verdade. Não querem a verdade. Tá? Os irmãos podem notar, é difícil. A missionária Marinóia, quando saiu daqui, ela reconheceu. Deus mandou voltar. Mas de cada 10 tem um que faz o que você fez. Olha como é difícil. Por quê? Geralmente, eu tive pessoas, irmãos, olha só. Já vou terminar, estou aproveitando um pouquinho do horário. A missionária vai um pouquinho cedo. Olha só. Eu tive momentos aqui, para você ter ideia, eu tive obreiro, eu vou falar, eu sou uma pessoa verdade, não tem nada de esconder nada do dinheiro, minha vida é muito aberta. E não tem nada, não tem medo de falar nada. Eu falo aquilo que o Espírito Santo fala na minha boca. E o meu menino, o Samuel, quando era pequenininho, por exemplo, para você entender, ele já era tão perseguido, eu não sabia falar direito, criança, né, menino, 3, 4 anos, e dizia para mim, papai, fulano me chamou de vagabundo. Olha só que coisa. Vagabundo. Eu disse, deixa, filho. E eu sabia quem era, deixa. Olha, a gente tem que engolir um saco de jacaré com ela abaixo, né, igreja? Você que está pela internet para você entender. O que é a vida do pastor? E o menino começou a louvar. O menino já, desde que começou a louvar, e esse camarada era uma taquara rachada. Um barbudo, camarada de 45 anos, já, de 40, 45 anos, já, amante. Chegou aqui, bebia todas. Mas não, tudo bem, por que não deixou o diabo entrar no coração? Começou a explicar para uma criança. Quem conhece meu filho, o Samuel, sabe que o Samuel não tem boca para nada. Força séria é diferente. Eu sou mais direta. Samuel não, Samuel é pacífico, graças a Deus por isso. E chegou um dia que os irmãos colocando o piso na frente, né? 2 obreiros colocando o piso. O camarada, um armanjo, barba de bode, porque o camarada dele foi chegou e disse assim, bem que o irmão estava cortando o piso com a maquita, por que não sai uma máscara de piso desse e vai no olho desse miserável? De uma criança, de olha o que eu passei nesse lugar. De uma criança. Aí eu fiquei na minha, guarda. Mas chegou um dia, veio uma irmã pregar aqui, uma missionária. E ela disse para mim, pastor, tem um que está em cima do púlpito, é um demônio, vai sair daqui. Deus vai te dar, é um demônio. Deus é Deus. Aí essa camarada abriu o ministério. Olha essa igreja, que coisa. A Dita Cruz abriu o ministério. E o demônio saiu daqui. 2 meses demorou. O demônio saiu daqui e foi para a igreja dela. Lá virou anjo. Dá para entender isso? Todos os irmãos vejam que baderna que o diabo faz nos dias de hoje. É a igreja. Não se escandalize com isso, não. Jesus falou que isso era isso que acontecesse. Só para você entender um pouquinho do cálice
que não é tão doce assim que o cálice que vive nesse lugar, não. Se eu não escondo nada, minha vida é vida aberta. Onde eu chego, eu não tenho que esconder a Bíblia, não é Bíblia de bolso. Eu tenho uma Bíblia do tamanho do porte natural dela e mostro. Eu sou crente. Eu ando de cabeça erguida, eu subo em qualquer altar de cabeça erguida. Só que eu não deixo, há uma diferença na minha vida. Eu não deixo o diabo fazer isso em cima da minha cabeça. Ah, mas tu és crente? Não. Fazer aqui lá no inferno. Na minha cabeça não. Na minha cabeça só a mão poderosa do mestre. Eu sou servo dele. Estão entendendo, igreja? Da mesma forma você deve fazer. Então é isso que nós estamos vivendo nos dias atuais. Dias difíceis, igreja? Precisamos manter a regra. Então está difícil hoje para você, que é um conservador da palavra, para você se manter. Por quê? Muitos estão perdendo a vergonha na cara. Então por isso está virado essa baderna. Estou perdendo a vergonha na cara. Então olha só, eu sou uma pessoa eu só um casamento, graças a Deus, uma esposa só, graças a Deus. E espero, enquanto Jesus vier, que somente ela, tá? Tenho uma família abençoada. É verdade. Acabei que entra aqui e me diga outra coisa. Igreja? Está entendendo? Sou bem casado. Quero ver o capeta entrar por essa porta e dizer que eu ando. Estou desafiando ele em nome de Jesus. Desafiar que eu ando fazer isso. Estou desafiando ele em nome de Jesus. Você pode, irmãos, ver, não estou para me exaltar, mas é para ver como é que eu levo a obra nesse lugar. Liga. Então nunca acharam uma brecha, não estou entendendo? Todas as vezes que Satanás se levantou. Olha só, uma vez eu estava numa reunião, você estava na internet, para você entender. Estava na reunião, o camarada me chamou de mentiroso na reunião. Queria ser obreiro, eu não levei obreiro, porque não era apto para tal. E Deus mostrou ele pulando um pé só, quer dizer, saci. Capeta puro. E ele queria ser obreiro. Como é que eu vou levar um saci obreiro? Não tem como. E não leva. Pode chover canivete. Deus falou comigo, não faço. Quem conhece sabe como é que eu sou. E chegou um dia o camarada na reunião, ele quis participar, ele estava na reunião, ele ficou indignado, o capeta já. Não foi ele que entrou no. O capeta que entrou nele, foi ele que entrou no capeta já, né? E ele disse: é mentiroso, pastor, eu acho mentiroso. Deus disse assim para mim: Deus deu uma. Chama ele aqui na frente, diante do meu altar. Tu vai estender a tua mão, o teu pé, e ele vai estender o dedo. Faz esse desafio. E diz para ele que onde estiver a mentira, o pé vai ficar leproso. Olha só. Alguém diz: isso é oração de Cristo. Não. Isso é oração para desafiar o capeta e desmascarar ele. Quando eu fiz isso, o camarada veio, mas demorou. Por quê? Irmãos, quem anda na verdade não tem medo de nada. Sabia disso? Eu aprendi com Jesus. Se você está em Jesus, não tenha medo de nada. Quando eu falo para os irmãos aqui, se o capeta aparecer para mim de cola e chifre, eu vou para cima dele. Por quê? Não tem medo dele. Pode vir de chifre e cola. Deus sabe, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, não do Senhor Jesus. Por quê? Eu sei quem tenho crido. Aleluia. Tem igreja que já não ora, o diabo não entrar, porque se entrar, quebra tudo. Tem alguns pastores aí que dizem: não pode cair de mulher, quer dizer vergonhoso, porque a pombadinha está se andando lá dentro. Não é antiético, não. E prova pela Bíblia que expulsar demônio é antiético. Tudo isso tem acontecido por aí, irmãos. Agora eu convido você que está pela internet, entra por essa porta, em nome do Senhor Jesus. Faz um propósito diante do Senhor, para ver se Deus vai falar contigo ou não vai. É você com Deus, tá? Você será muito bem-vindo. Por quê? Se você quiser ouvir a verdade, as portas estão abertas. Porque mentira que não tem. Aqui, pregador mentiroso aqui, não se cria. Como dizia o meu querido obreiro Zeca, né? Esse Zeca.